Se tem uma coisa que a humanidade faz bem é discordar. Desde os tempos das cavernas, quando alguém pegava um pedaço de carne maior do que o outro, até os dias de hoje, quando um Pix, por exemplo, não cai, uma coisa que a gente continua fazendo é tretando. E é aí que entra o direito. Muita gente acha que o direito é só um monte de lei escrita num português arcaico e rebuscado, e até que tá um pouco certo, mas a verdade é que o direito é também uma ferramenta para a gente resolver esses conflitos. A ideia é simples, em vez de resolver no braço ou no textão passivo-agressivo no WhatsApp, a gente criou um sistema com regras para verificar quem é que tem a razão. Só que tem um detalhe que é crucial nisso tudo, não basta achar que tá certo, você precisa provar. Seja uma conversa gravada, um e-mail registrado, um contrato assinado ou uma câmera de segurança que tenha filmado essa situação, a prova é o elemento decisivo dentro de um julgamento. E isso é tão importante nos tribunais que o direito de apresentar, contestar e analisar provas tem até um nome bonito, um nome elegante: direito probatório. Até porque você não pode simplesmente chegar no dia da audiência, pegar seu celular e esfregar na cara do juiz e falar: tá aqui o print, excelência, tá aqui o print. Não, não é assim que a banda toca. O direito probatório é um conjunto de regras que vão definir como essas provas podem ser usadas dentro de um processo, dentro de um julgamento. Ele responde perguntas como: que tipo de prova é válida? Como eu devo apresentar essas provas? O juiz pode ou não pode considerar tal elemento? Até porque não basta ter uma prova. Um outro detalhe fundamental é: essa prova, ela é confiável? Imagina que alguém chega num processo e aparece com um áudio bombástico, mas esse áudio, ela não sabe dizer de onde veio, ela não sabe dizer quem gravou, e ela não pode nem mesmo confirmar se a voz daquela pessoa que é parecida é realmente da pessoa que ela está acusando ou não. Ou mais, será que essa gravação foi conseguida de uma forma lícita? Pois é, isso tudo é importantíssimo para o direito probatório. É por isso que dentro do direito probatório existe algo que nós chamamos de cadeia de custódia. Eu falei que não ia entrar no juridiquês, né? Me desculpe, mas vamos traduzir então o que é isso. Ele é só um nome bonito para garantir que uma prova foi coletada, armazenada, transportada, transferida, enfim, tenha sido de qualquer forma manipulada de uma maneira legal e de uma maneira que possa ser apurado e atestado para que a gente pudesse garantir que não houve nenhuma manipulação nessa prova. Pensa assim, se a evidência fosse um pacote de bolacha, ou então de biscoito, né? Vamos evitar as tretas regionais por aqui. Imagina que a cadeia de custódia seja o lacre desse pacote. Se ele estiver rompido, a gente vai desconfiar. Se ele estiver intacto, a gente sabe que tá tudo certinho, ninguém manipulou, ninguém abriu, ninguém mexeu. O mesmo vale para prints, para e-mails, para fotos, para vídeos, para documentos. Tudo isso a gente precisa ter a possibilidade de auferir se aquilo foi manipulado ou não e se aquilo é legítimo ou não. Até porque se antigamente a base dos julgamentos eram as provas testemunhais, com a chegada dos documentos, dos cartórios que fazem a autenticidade desses documentos, com as fotos e com os vídeos mais recentemente, tudo isso que serve de elemento para uma prova precisa ser de alguma maneira possível de ser auditado, possível de ser verificado para que ele possa realmente dar uma certeza para o juiz na hora do juiz dar a sua sentença. Até porque, a partir do momento que um juiz pode ver a cena do crime, ele pode ter uma certeza ou uma confiabilidade muito maior na hora de tomar a sua decisão. Afinal, não dizem que uma imagem vale mais que 1000 palavras? Pois é, isso até bem que seria verdade se depois a sentença não tivesse muito mais que 1000 páginas às vezes. E se você acha que isso é pouco, a ciência forense evoluiu e trouxe ainda uma grande quantidade de provas periciais novas. Nós temos os testes químicos, os testes biológicos, como por exemplo o DNA, os testes de balística que analisam projéteis, enfim. Nós temos uma grande quantidade de exames que aumentam a probabilidade de uma decisão ser mais justa, ser mais verdadeira, ou melhor, coincidir com a verdade que está sendo produzida dentro de um processo. E essa mesma tecnologia, ela nos permite hoje ainda auferir com um grande grau de certeza e confiabilidade se uma imagem ou um vídeo, por exemplo,
foram ou não foram manipulados na hora de serem usados como uma prova dentro de um processo. Só que a minha pergunta é, até quando? Se até agora a tecnologia nos ajudou a coletar e auferir se essas provas são ou não são verdadeiras, e se eu te dissesse que essas mesmas tecnologias podem criar provas? Todos nós sabemos que a inteligência artificial já está impactando a sociedade de várias formas. No direito já existem diversas ferramentas autônomas de inteligência artificial que agilizam os processos, fazem leitura de documentos em segundos, identificam padrões de fraudes e ajudam os juízes a tomar decisões mais rápidas. Alguns tribunais já usam inteligência artificial para organizar as jurisprudências, analisar os processos e até mesmo sugerir sentenças com base em processos e sentenças anteriores, às vezes do próprio magistrado. Isso parece coisa de ficção científica, mas já está acontecendo hoje. E abrindo um parênteses aqui, é claro que quando nós falamos dessas tecnologias, nós estamos falando também de algoritmos e elementos que muitas vezes são enviesados e que podem trazer problemas gravíssimos. Nós já temos casos comprovados, por exemplo, de racismo no uso dessas tecnologias com inteligência artificial. Um exemplo rápido que podemos citar aqui foi o caso do Compass, que era um sistema automatizado de inteligência artificial usado por um estado lá nos Estados Unidos para prever a possibilidade de reincidência de réus criminais. Só que em 2016, um estudo da ProPublica revelou que o Compass superestimava a possibilidade de reincidência de pessoas negras, enquanto subestimava a reincidência de pessoas brancas. Isso tudo, claro, porque ele foi alimentado com dados históricos obtidos de forma enviesada. Ou seja, esse sistema continuava reforçando essa discriminação racial. Mas deixando esse caso específico da Compass e de outras situações em que o algoritmo e a inteligência artificial trouxeram esses problemas, vamos voltar aqui para o foco desse vídeo, que são as provas. Se hoje a inteligência artificial é capaz de nos ajudar a buscar a verdade, ela também é capaz de criar mentiras muito bem elaboradas. Todos vocês aqui já devem ter ouvido falar dos deepfakes, que são vídeos criados por inteligência artificial que podem colocar qualquer pessoa em qualquer situação ou cenário possível. Hoje, essas tecnologias têm falhas que são plenamente detectáveis, até mesmo a olho. Às vezes a gente não precisa nem periciar. Mas mesmo que seja uma tecnologia deepfake muito bem feita, ainda é possível hoje atestar que ele é um produto manipulado. Você tem sombra, você tem a questão dos olhos, você tem vários elementos que permitem atestar que aquele vídeo não é verdadeiro. Mas a pergunta é, e no futuro? A tendência é que essa tecnologia evolua de uma maneira tão rápida e tão precisa que no futuro a gente vai ter uma dificuldade, ou talvez seja impossível detectar se um vídeo é verdadeiro ou não. E agora imagine como vai ficar o direito. Hoje, por exemplo, nós temos uma grande quantidade de processos que são decididos com base em elementos de prova de foto e de vídeo. Como que ficaria um processo, como que ficaria uma decisão se a gente não puder atestar a veracidade dessas provas? Você imagina o caos jurídico que isso seria? Porque se um tribunal não puder atestar a veracidade e a confiabilidade de uma prova, ela não pode ser usada em um processo. E isso nos leva a um dilema. Será que no futuro o direito vai voltar a ser como era no passado, dependendo basicamente ou quase que exclusivamente só das provas testemunhais e documentais? Isso sim seria um baita plot twist, não é? Mas calma, nem tudo está perdido. As mesmas tecnologias que avançaram a ponto de criar talvez fotos e vídeos que sejam incapazes de serem possíveis verificar se são falsas ou verdadeiros, podem criar outros mecanismos de segurança que podem sim atestar a veracidade na criação e elaboração desses vídeos. Uma das grandes apostas para isso são as blockchains. Sim, exatamente, a mesma tecnologia por trás das criptomoedas. Imagine que cada aparelho que esteja gravando um vídeo, uma câmera de segurança ou um smartphone, por exemplo, tenha paralelo, durante a gravação desse vídeo, uma assinatura digital que seja registrada de forma imutável em uma rede de blockchain. Isso garantiria a autenticidade e a veracidade daquele vídeo, pelo menos no momento em que ele foi criado. Como? Imagine que, por exemplo, as câmeras de segurança ou os smartphones, durante as gravações desses elementos de vídeo,
façam com eles, ou vinculados a eles, uma assinatura digital que fique imutável dentro da blockchain. Isso significa que qualquer alteração posterior naquela mídia poderia ser verificado, pois poderia ser comparado com um arquivo que estaria com um registro público e confiável disponível nessa rede de blockchain. Dessa forma, mesmo que os deepfakes avancem e se tornem praticamente irreconhecíveis ou indistinguíveis dos vídeos reais, a gente ainda teria formas de manter as estruturas das câmeras de segurança de smartphone que sejam capazes de produzir vídeos que sejam confiáveis. E aí nós deixaríamos os deepfakes para, sei lá, Hollywood ou outras brincadeiras, desde que legais, tá? Não vão me fazer loucura por aí com deepfake não, porque isso pode ser crime. No fundo, o direito sempre teve que lidar com diversas formas de fraude. A única coisa que mudou é que essas fraudes ficaram mais modernas e desafiadoras. Se tem uma coisa que nós aprendemos com a história, é que a verdade sempre arruma um jeito de prevalecer e de aparecer. Pode ser um selo de um cartório, pode ser um carimbo digital, pode ser uma blockchain, ou pode ser até mesmo um algoritmo de inteligência artificial que desminta uma outra inteligência artificial. Se as provas digitais estão sob ameaça, a gente não pode simplesmente cruzar os braços e dizer que cada um tem sua versão dos fatos e que tudo depende de uma perspectiva. Isso até pode funcionar no pós-modernismo, mas nos tribunais a verdade precisa ser objetiva. Se os deepfakes e as manipulações colocam a objetividade do direito em risco, o papel do direito não é se render ao relativismo, mas encontrar ferramentas para que a verdade continue sendo verificável. Blockchain, autentificação digital e novas técnicas forenses serão as armas nessa batalha. Afinal, o direito não pode entrar numa era em que tudo pode ser verdade, dependendo do ponto de vista. Se isso acontecesse, não teríamos mais justiça, só versões concorrentes da realidade disputando quem grita mais alto. E convenhamos, se for para transformar os tribunais em arenas de opinião, é melhor fechar tudo, chamar os influencers e decidir tudo nos Trending Topics. Eu sou o Tássio Denker e esse foi mais um Diretas de Direito.